Richard em si e de outras apresentações. Feito esse fechamento do nosso conteúdo, nós preparamos, né, a equipe de coordenadores da Roda de Conversa, e eu, né, nós preparamos um material simplesinho de apoio para vocês para a realização da atividade final. É um material operacional, e logo depois que a gente fizer a discussão, nós vamos apresentar esse material que a gente preparou para vocês, que é bem curtinho, e vamos fazer um intervalo e seguimos para nossas rodas de conversa, que nesse encontro tem 2 propósitos. Um, tirar dúvidas mesmo operacionais, olha, não está dando certo isso, eu não encontrei isso, como é que eu posto a atividade final, declarações e tais, coisas bem de encaminhamentos, e um pouco da nossa avaliação. A gente queria ouvir de vocês como foi, como chegaram, como estão saindo, né? Como concluíram esses 2 meses de conversa, quais as ideias que vocês nos dão para próximos encontros, né? Então, vai ser uma avaliação, vamos assim dizer, livre, uma avaliação no sentido de autoavaliação, de reflexão sobre esse percurso. Então, eu já passo a palavra para o nosso coordenador especialíssimo, né, Richard Park, para a última apresentação deste curso, né, mas muitas outras seguirão aí depois. Richard, por favor. Muito obrigado. Eu vou só lembrar às pessoas que, por conta da configuração da minha tela, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês. Então, caso que alguém veja algum problema ou precisa me pedir de parar ou qualquer coisa, tem que gritar. Não dá para sinalizar, porque eu não vou ver vocês. Essa apresentação, vou tentar de ser razoavelmente breve, é um pouco... Tenta de fazer 3 coisas ao mesmo tempo e provavelmente não vai fazer nenhuma delas muito bem, mas, por um lado, é um pouco um apanhado sobre tudo o que nós passamos nessas últimas semanas no curso. Não é exatamente um resumo do curso, mas, de certa forma, tenta de dialogar com tudo que nós passamos. Também tenta de falar criticamente sobre esse conceito de governança global da saúde, ou governança da saúde global, que é um conceito que tem sido muito falado nos últimos tempos, mas que, na minha visão, precisa ser questionada de diversas maneiras. E, por último, também vai tentar trazer um pouco mais como o Covid nos acompanha desde o começo do curso, como o grande fenômeno recente no campo da saúde global, que todos nós estamos tentando lidar com esse acontecimento, um tsunami dentro da saúde global. Vou falar um pouco sobre a maneira em que Covid também descobre grandes problemas com a governança da saúde global. E eu não vou, infelizmente, oferecer muitas soluções. Vou apontar problemas. Mas, no final das contas, essa também é uma das nossas funções importantes, é uma função do curso, e então vamos tentar de tratar de algumas dessas questões, alguns desses problemas que Covid coloca para a saúde global no futuro. Como vocês sabem, nós temos argumentado ao longo do curso que o campo da saúde global e os direitos humanos é uma construção histórica. Pega 2 áreas de conhecimento, saúde global por um lado, direitos humanos pelo outro, e tenta de examinar o diálogo entre esses campos e a construção, portanto, de uma área de especialidade
dentro da saúde coletiva, que é relativamente novo, vinculando saúde global e direitos humanos. E nós temos argumentado, como vocês têm acompanhado nas últimas semanas, temos argumentado que tem algumas áreas, alguns o que podemos chamar de estudos de caso, onde essa relação, essa construção do diálogo entre saúde global e direitos humanos vem sendo trabalhado. Esses estudos de caso, de certa forma, portanto, oferecem janelas que nós podemos usar para olhar a construção desse campo e tem sido literalmente campos de batalha, onde essas questões estão sendo colocadas constantemente e produzidas, portanto, as respostas que temos examinado no curso. HIV/AIDS é certamente um deles. Outra é população e saúde, direitos reprodutivos e sexuais. Crises humanitárias seria um outro. A saúde das populações excluídas, principalmente na saúde urbana, e a importância da promoção da saúde para responder a essas exclusões é outra. E não é, por acaso, portanto, que Lides faz uma parceria com CEDAPS, com CEPIA, com a BIA, como instituições da sociedade civil que estão trabalhando sobre algumas dessas áreas, aonde a relação entre saúde global e direitos humanos vem sendo costurado e construído. Temos que enfatizar também uma coisa, um pressuposto do curso é que o pano de fundo para tudo isso são as duas grandes tendências das últimas décadas do século XX e as primeiras décadas do século XXI, que são os fenômenos, os processos de globalização, por um lado, e de neoliberalismo, pelo outro lado. No caso da globalização, tem algumas características que temos tratado em diferentes momentos no curso. A compressão de tempo e espaço, a aceleração de fluxos globais de diversos tipos, urbanização intensa, o crescimento de megacidades e a falta de serviços básicos, a reestruturação do sistema global econômico e político, com a transformação do capitalismo, a intensificação da exclusão social e da violência estrutural, e o ritmo desigual da globalização. Um dos grandes problemas que enfrentamos é que a globalização econômica procede de forma galopante, enquanto a globalização social e cultural um pouco menos rápida, e um problema fundamental para a governança, o fato que a globalização política anda devagarinho e de fato, o sistema político internacional não se mudou muito desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em meados do século passado. Então, muitos dos problemas de governança têm a ver com essa incapacidade do sistema político de Estados-nações de se mudar, se reorganizar para acompanhar outros processos de globalização que aconteceram no mundo, não é? Ao mesmo tempo, andando de mãos dadas com a globalização, são as políticas neoliberais tão queridas pelos governantes na grande maioria dos países hoje em dia, a liberalização de políticas comerciais a partir dos anos 80, cada vez mais, a privatização de serviços públicos e empresas estatais, a desvalorização da moeda nacional, a passagem da produção de alimentos e produtos básicos para consumo doméstico, que vai se transformando cada vez mais na produção de mercadorias para exportação, e a redução dos gastos dos governos, especialmente no setor social, e o enfraquecimento das redes do que podia ser chamado de segurança social, na saúde coletiva, no bem-estar social, direitos trabalhistas, enfim, no lado das políticas, esses problemas andam de mãos dadas com a globalização e cria o grande dilema
existente hoje em dia para qualquer tentativa de ter governança dentro desse campo. Isso cria uma nova arquitetura, o que podemos chamar da nova arquitetura da saúde global no século XXI. No século XX, no final da Segunda Guerra Mundial, o primeiro item nessa lista, os governos dos Estados-nações, foram basicamente os atores mais importantes, juntos com algumas instituições intergovernamentais criados principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E elas continuam mais ou menos no mesmo formato que existiram a partir de 1948 até hoje, como parte dessa arquitetura da saúde global. Governos locais e municipais, governos nacionais e agências bilaterais, agências intergovernamentais e multilaterais, como a OMS, o Banco Mundial, por exemplo. Mas a grande mudança em tempos de saúde global é que, junto com os governos, agora nós temos o crescimento de atores da sociedade civil e do setor privado. No caso da sociedade civil, as ONGs, tanto locais quanto ONGs internacionais, Médicos Sem Fronteira, por exemplo, são exemplos dessas novas organizações da sociedade civil. Mas também organizações religiosas, quase 50% dos serviços de saúde na África, por exemplo, são oferecidos por organizações religiosas. Então, isso cria uma situação muito distinta e muito fora do controle dos governos, por exemplo. E, por último, na sociedade civil, as grandes fundações privadas que têm um papel fundamental em financiar a saúde global hoje em dia. E o terceiro área é o setor privado, as empresas e as fundações privadas vinculadas diretamente com empresas por fins de responsabilidade social. Então, hoje em dia, o maior financiamento da OMS não vem necessariamente mais de governos, vem de fundações como a Fundação Gates. E a maior parte do financiamento para ações da sociedade civil, por exemplo, hoje em dia, cada vez mais é das fundações vinculadas às empresas farmacêuticas. Então, quando os interesses da indústria farmacêutica é o que domina o que as organizações não governamentais vão poder fazer com uma epidemia como a AIDS, por exemplo, vocês podem imaginar os problemas que nós temos que enfrentar por causa dessa mistura de interesses, ou essa complexidade de interesses que existe nessa arquitetura atual. Dentro de todo esse contexto, então, faltam estruturas e processos formais para o que nós podíamos chamar de uma verdadeira governança global da saúde. Dúvidas existem sobre quem é que decide, quem é que estabelece prioridades, quais são os principais conflitos de interesses, como resolver esses conflitos e quais são os princípios éticos e políticos que devem fundamentar decisões e escolhas programáticas dentro desse campo. Alguns dos principais desafios do sistema de governança global no campo da saúde estão ficando cada vez mais evidentes durante algum tempo. Eu diria quase desde o começo do uso dessa nova terminologia de saúde global, mais ou menos no começo do século XXI, mas especialmente durante a última década, desde mais ou menos 2010, surgiu uma série de preocupações com problemas e desafios no sistema de governança global no campo da saúde. E também um problema é que quase toda a literatura sobre esses desafios no campo da governança global é feito da perspectiva dos países ricos, dos países do norte. Enquanto a grande maioria dos problemas que o campo está enfrentando são concentrados em países menos ricos do sul,
até o presente momento, uma reflexão sobre esses desafios da perspectiva dos países do Sul é quase inexistente. Com a possível exceção, como nós vimos algumas semanas atrás, com o professor Veriano, da questão da área de propriedade intelectual. Mas na grande maioria dessas questões, os países do Sul ainda têm tido um papel muito pequeno em termos de definir e articular soluções. Pensamos até nos anos 2000, no meados dos anos 2000, 2005, 2006, quando os BRICS pareciam estar surgindo com um interesse especial no campo da saúde, liderado pelo Brasil, mas também com importantes contribuições da África do Sul, da Índia. Nós pensamos que talvez isso estava mudando para o melhor. Mas, infelizmente, o que aconteceu a partir de 2010, esse interesse de alguns dos países mais importantes do Sul global na articulação, no papel de liderança que podia ter nas relações internacionais, nesse campo da saúde, vem diminuindo e desaparecendo. E isso é muito óbvio na maneira em que, a partir do governo Dilma, por exemplo, o Brasil se retirou do campo de liderança de uma maneira muito forte. E agora que nós estamos vivendo com o atual governo é uma liderança perversa, onde o Brasil apoia os piores tendências promovidos pelos países ricos e abandona os seus aliados no sul global em questões como, por exemplo, vacinas anti-Covid. Então, esses são entre os grandes desafios e problemas que podemos identificar e, como falei, não tenho muitas soluções ainda para eles, mas pelo menos uma coisa que esse curso pode ajudar vocês a fazer é identificar os problemas para poder tentar de buscar essas soluções. Acho importante ficar muito claro a diferença entre a terminologia governança, que vem crescendo profundamente com o crescimento do neoliberalismo, versus, por exemplo, a ideia de governar. Governança não é sinônimo nem de governo e nem de governar. O termo governança surgiu junto com o neoliberalismo nos anos 80, dentro da nova onda do neoliberalismo, saindo dos países dos Estados Unidos, como Inglaterra, Reino Unido, indo para o sul global, via os processos de ajuste estrutural, promovido pelo Banco Mundial, pela OMS, pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e é uma questão bastante complicado, portanto. Termos como governo ou governar, pelo contrário, sugerem processos formais e atividades apoiados por autoridades legitimado por um processo político claro, enquanto governança refere-se a atividades apoiadas por objetivos compartilhados que podem ou não funcionar dentro de contextos legais e formalmente prescritos. E que não necessariamente dependem dos poderes de política para superar o desafio e obter conformidade. Não é à toa que governança é a queridinha do neoliberalismo, porque é vago, sugere a pouca importância do Estado e das estruturas tradicionais do Estado e cria um outro sistema que funciona bem no contexto bastante neoliberal. Então, para pensar o impacto de Covid-19 que nós temos visto nesse último ano e agora caminhando para 2 anos, precisamos realmente encarar esses dilemas da governança global da saúde, justamente porque Covid nos mostra
que não é muito claro o que governança global significa, que não é muito claro como governança global opera no campo da saúde, e que esse conceito de governança tem profundas limitações em termos da maneira em que decisões são feitas dentro desse campo que nós estamos trabalhando. A chegada da pandemia de Covid realmente criou uma grande tsunami, é a melhor palavra, eu acho, dentro das certezas que nós pensamos que a saúde global estava demonstrando. Ao longo dos anos 2010, a tendência mais nítida dentro da saúde global foi a tendência de declarar o iminente fim da AIDS e sugerir que a governança global foi um grande sucesso, porque essa governança tinha conseguido, nós estávamos pelo menos repetidamente avisados, tinha conseguido controlar a última grande pandemia do século XX. E esse controle demonstrou o sucesso da governança global da saúde. Certamente, eu acho que esse sucesso foi superdimensionada, não era tão verdadeira, mas era o que foi anunciado pelo campo e pelas organizações e as entidades, os atores mais importantes dentro desse campo. Mas o CAS do enfrentamento de Covid-19 fez foi fundamentalmente de desmascarar os limites da governança global de saúde, de mostrar que essa ideia que tudo estava indo tão bem, de fato foi uma grande falácia. E gostaria, como uma maneira de um pouco fechar essa parte mais conceitual do curso, de falar só um pouquinho mais sobre isso nos próximos minutos. De certa forma, eu acho que AIDS e Covid podem ser vistos como o começo e o fim da saúde global, do saúde global como nós conhecemos atualmente. Eu acho que vai ter outras coisas que podem ou não ser chamadas de saúde global indo para frente, mas a saúde global que nós conhecemos no final do século XX, no começo do século XXI, me parece que está sendo enterrado pelo Covid-19 e uma nova coisa vai surgir que ainda não podemos totalmente prever. A AIDS, de fato, foi o que iniciou essa caminhada para a saúde global. Muitos analistas acham que a AIDS teve um papel fundamental na invenção da saúde global, e que as promessas do fim da AIDS venderam essa imagem da saúde global como um grande sucesso do projeto moderno de desenvolvimento e governabilidade neoliberal, dentro de um regime neoliberal de direitos humanos, que não é o regime de direitos humanos que nós estamos argumentando a favor dentro desse curso, mas que é uma das leituras de direitos humanos que existe dentro do neoliberalismo, né? Covid chega e desmascara isso, demonstra que há uma crise nesse projeto, permitindo ver importantes fissuras na arquitetura da saúde global e a falta de um projeto mais transformador, um projeto de direitos humanos mais progressista, mais parecido com o projeto multicultural proposto por pensadores como Boaventura de Sousa Santos, por exemplo. E acho que é esse projeto de direitos humanos que é fundamentalmente o que nós temos defendido ao longo desse curso como um anteprojeto aos direitos humanos neoliberais, tá certo? Então, Covid pode ser, no futuro, visto como um novo estudo de caso para entender o campo como HIV/AIDS ou saúde reprodutiva, como esses outros que nós temos olhado em diferentes aulas do curso. Mas vai ser um caso onde a relação entre saúde
global e direitos humanos, especialmente visível e importante, e onde a visão de direitos humanos que nós queremos defender também não pode ser qualquer visão, tem que ser uma visão que é politicamente engajado e progressista, porque sem isso é um projeto que entrega o ouro para os bandidos do capitalismo e do neoliberalismo. Covid também é um caso que demonstra essa crise profunda no chamado governança global, e um caso que realce os determinantes sociais e, especialmente, não só os determinantes sociais, mas os determinantes políticos da saúde. Há muito tempo eu tenho argumentado que o quadro conceitual dos determinantes sociais da saúde é de certa forma, mal designado, porque a grande maioria do que são chamados de determinantes sociais da saúde, de fato, tem raízes políticas. É a política que permite que esses determinantes, a desigualdade social, que estrutura tantas questões de saúde, é produzido e reproduzido e não enterrado da maneira que deveria ser. É a política que permite essa reprodução da desigualdade. Agora, com Covid, você vê esses determinantes políticos da saúde de uma maneira absolutamente nítida, nos discursos dos governantes. E no Brasil, obviamente, nós temos um olhar especialmente nítido sobre isso, porque estamos trabalhando num dos lugares onde os piores políticas foram adotados e promovidos pelas autoridades mais poderosas do país. O Brasil não é o único lugar. Os Estados Unidos foi tão ruim quanto. Outros países que nós podemos identificar são certamente exemplos dessa política desastrosa também. Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que nós temos o único exemplo deste desastre, mas temos uma das mais claras e mais visíveis. Com o surgimento da nova pandemia, aparecem quase imediatamente questões de legitimidade ou falta de legitimidade como questões fundamentais. Eu só sinalizei aqui os 4 que eu acho que são especialmente importantes para ver isso. Até antes da identificação de Covid-19, nós temos o surgimento, desde 2016, de políticas e políticos populistas e a legitimidade da Organização Mundial de Saúde sendo questionado, por exemplo, pelo Trump nos Estados Unidos, mas também pelo imitador do Trump no Brasil. Nós temos uma tentativa de puxar o tapete e destruir a OMS, que foi no pior momento possível historicamente, porque foi justamente quando estava chegando, sem a gente saber, um dos grandes, maiores desafios que o campo da saúde teria que enfrentar nos últimos séculos. É justamente quando governantes decidem atacar e destruir a OMS. Quando a OMS identifica Covid-19 como uma pandemia global, no começo de 2020, a resposta da maioria dos países foi essencialmente nacionalista. Em vez de se mostrar como membros da Organização Mundial da Saúde, eles adotaram perspectivas totalmente autocentradas, egocentristas e nacionalistas, junto com posições negacionistas. Então, a OMS já estava enfraquecida, e a resposta dos membros da OMS foi basicamente de ignorar a sua importância, mostrando novamente a fraqueza que a governança global das últimas décadas produziu. Países agiram unilateralmente, por exemplo, para fechar suas fronteiras e adotaram posturas e políticos absolutamente estigmatizantes. Estou pensando de Trump e Bolsonaro falando do vírus chinês e com todas as implicações
de estigma e discriminação que estavam construindo ao redor dessas atitudes. E a OMS, enfraquecido como estava, e os outros sistemas intergovernamentais que poderiam ser acionados, talvez, para tentar enfrentar o novo problema, foram demonstradamente incapazes de coordenar uma nova resposta mais coletiva, mais multinacional, frente à nova pandemia. O mundo desceu num barulho terrível de políticas nacionalistas, gritarias autocentradas e uma incapacidade quase total de trabalhar junto para tentar enfrentar um problema comum em escala global. Dentro desse contexto, também nós temos algumas lições bastante negativas, como a produção da ignorância que nós testemunhamos nesses discursos políticos. Eu não me lembro agora se nós temos na nossa lista de leitura um pequeno artigo que eu publiquei no ano passado no Hades sobre a produção de ignorância, mas caso que não, vamos colocar dentro do moral, que argumenta que a ignorância não é simplesmente uma falta de conhecimento, muito pelo contrário, a ignorância é ativamente produzido discursivamente em ações, em políticas, que a ignorância tem uma epistemologia que ignora a realidade, por exemplo, de comunidades pobres, de culturas minoritárias e de várias das instâncias onde a pandemia se instalou, e que a ignorância é usada por fins estratégicos de uma maneira absolutamente trágica e até criminosa. Isso tem que acompanhar o CPI de Covid no Congresso Nacional para ver sendo desmascarado esses usos estratégicos que foram feitos da ignorância, no caso específico do Brasil, por exemplo. Também, em quase todos os países, a epidemiologia de Covid-19 refletiu direitinho os determinantes sociais da saúde, mas essa realidade foi absolutamente ignorada pelas lideranças dos países em termos das suas políticas. Uma série de coisas que poderia ter sido feitas para evitar as piores dimensões da pandemia nas comunidades mais marginalizadas, mais pobres, foram ignoradas em termos das políticas dos governantes. E isso nos deixou com um problema absolutamente profundo. Novamente, o exemplo da epistemologia da ignorância, que ignora a realidade desses espaços sociais mais afetados e, portanto, gera resultados necropolíticos e quase genocidas em termos da maneira em que o Estado falta de agir da maneira que podia para evitar as piores tragédias. Podemos ver também o fracasso total das tentativas preliminares da OMS e das iniciativas públicos privadas tão campeonados pelo discurso da saúde global de estimular cooperação internacional na ciência e na produção de vacinas. Fracassou terrivelmente. Essa imagem já é um pouco antiga, agora do ano passado, mas não mudou muito. Você ainda pode ver o grande buraco negro aonde as vacinas não estão chegando e não tem previsão de chegar, e a OMS tentou de criar mecanismos, a OMS e Gavi tentaram de criar mecanismos para responder a isso, mas fracassaram em grande medida. Alguns avanços nos últimos tempos, graças em grande medida à mudança política nos Estados Unidos e uma mudança de postura do governo americano com relação à propriedade intelectual, pelo menos nesse caso específico, mas a situação ainda continua trágica e sem perspectiva a curto prazo de uma melhora adequada.
Esse é o exemplo, do abandono do Brasil, dos seus parceiros no sul global. O Brasil votou com todos os países da Europa, da América do Norte e outros países ricos, como Japão e Austrália, para não relaxar leis de patentes como modo de enfrentar a pandemia, que foi iniciado pela Índia e África do Sul, e apoiado pela grande maioria dos países do sul global e os países mais pobres, e só contestado pelos países ricos e o Brasil. Então, novamente, a falta de qualquer consenso solidário da comunidade internacional para seguir as óbvias escolhas necessárias a serem feitas, pelo menos durante algum tempo, para enfrentar a crise que a Covid colocou. Novamente, então, a evidência desse caso que nós estamos vivendo é o pior possível em termos de como o campo de saúde global funciona. Até a solidariedade que nós tentamos de promover com pressão da sociedade civil foi resistido pelos atores mais ricos, e o papel do discurso de direitos humanos não conseguiu superar os interesses próprios do capitalismo global em vigor no meio de uma pandemia, matando milhares de pessoas em um tempo incrivelmente curto. Então, dentro desse contexto todo, eu argumento que ficou evidente a precariedade da governança da saúde global e a necessidade de reinventar esse campo de saúde global. Nós podemos ver a relativa fraqueza das instituições e processos responsáveis pela governança global da saúde, por exemplo, a OMS ou aquela público-privado, a Gavi, que é a Associação Global para promover o avanço em vacinas, criado em grande medida com recursos da Fundação Rockefeller e a Fundação Gates, e que tentou fazer parceria com a OMS para criar um consórcio para vacinas, mas que não conseguiu a adesão da grande maioria dos países ricos, que poderia fazer esse consórcio uma realidade mais eficaz. Nós podemos ver a demora de qualquer resposta por parte das instituições e processos que podia ter um impacto indireto no campo da saúde, não são do campo da saúde especificamente, mas podia seguir com políticas que ajudavam o campo da saúde, como o sistema ONU como um todo, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio ou até o Conselho de Direitos Humanos, e nós temos visto quase nada. O discurso talvez politicamente correto, mas em termos de ação verdadeira para mudar as coisas para melhor, absolutamente nada que pode ser comemorado ou celebrado. E nós temos visto a falta de ação por parte de quase todas as outras instituições transnacionais ou regionais, e também dos grandes grupos como o G8, o G20 ou até os BRICS, têm sido impotentes em termos de responder ao desafio de Covid-19, que deve nos dar muito causa para preocupação e para indignação dentro do atual situação que estamos vivendo. Covid-19 também desmascarou a baixa importância dos direitos humanos dentro desse campo da governança global da saúde. Temos visto, ao longo desse curso, a construção, aos poucos, da relação entre saúde global e direitos humanos vem acontecendo em diversos espaços simultaneamente, nas relações internacionais entre Estados, nas instituições intergovernamentais,
no campo do direito internacional, nos movimentos sociais e na sociedade e na cultura. E nós temos visto crescendo essa convicção em alguns desses espaços. Mas depois de quase 2 anos da Covid-19, o que impressiona é a relativa ausência de qualquer discussão de direitos humanos, fora de alguns poucos discursos acadêmicos e alguns poucos trabalhos na sociedade civil. É claro que ainda falta muito a penetração dos princípios dos direitos humanos de uma forma verdadeira nos espaços onde precisamos que esses princípios vivem e guiam as ações que deveriam estar sendo promovidas para enfrentar os problemas da saúde global. Resumindo, então, o primeiro ano da Covid reforça que temos um longo caminho pela frente. Um longo caminho para inserir fundamentos dos direitos humanos dentro do campo de saúde global de uma forma que vai além de discursos vazios e realmente chegam de ser os princípios que guiam políticas públicas. Um longo caminho para construir a defesa dos direitos humanos como uma base de ação para a saúde coletiva e para articular a importância nos espaços contestados da governança global da saúde. E um dos grandes problemas é que a governança global da saúde não tem espaços de contestação, tem espaços de decisão do poder existente econômico e político dos donos do mundo. Então, isso reforça a nossa percepção de como nós temos um desafio na nossa frente. Para continuar de fortalecer o campo dos direitos humanos, de uma perspectiva capaz de questionar e criticar a persistência de estruturas neocoloniais, neoimperialistas, que ainda dominam o campo da saúde coletiva em escala global. De certa forma, a nossa esperança é que esse curso, de uma forma humilde, pode ajudar a oferecer todos os participantes algumas ferramentas para caminhar nessa direção. Mas nós não podemos subestimar a dificuldade do caminho que nós temos pela nossa frente. Eu vou terminar com essa reflexão, agradecendo a paciência de todos vocês participantes, agradecendo também especialmente os diversos alunos do IESC que nos ajudaram com as rodas de conversa e fazer esse curso funcionar, que sem elas não teríamos curso. Agradecendo as 3 organizações da sociedade civil, CEDAP, CEP e ABIA, pela participação delas nessa empreitada, e passando a bola, agradecendo também a professora Miriam, que é a idealizadora desse curso e teve a gentileza de me convidar a fazer um pequeno parte do seu projeto. E muito obrigado por toda a atenção. Eu vou tentar parar de... Imagina, Richard, agradeço suas palavras, mas você é fonte de inspiração, como os nossos parceiras, nossas parceiras que estão aqui. E agradeço a todos também, enquanto a gente organiza as questões que foram trazidas, eu convido, estou vendo que temos mais uma parceira, a Jaqueline está presente aqui nessa mesa, Neide. Então, eu queria dar a palavra às nossas parceiras, a professora Neide, que está conosco também no LIDES, para que a gente
fizesse uma pequena discussão e as responsáveis, esse povo jovem e disposto a a colaborar nesse curso, vão organizando, então, as questões que apareceram. Então, Wanda, Jaqueline, está aberto, Neide, está aberto, quem se dispõe a iniciar? Jaqueline, por favor. Acho que está com o microfone. O seu microfone está fechado, Jaqueline. Eu fechei a minha imagem porque a minha internet não está muito boa, eu peço desculpas. Eu queria, chegando ao final desse curso, agradecer muitíssimo, em nome da CEPIA, a parceria com o IESC e colocar o nosso privilégio de estar compartilhando, né, com os alunos e com Miriam Ventura e com Richard e com todas as outras participantes e outros participantes, de uma reflexão crítica fundamental hoje, uma reflexão crítica lúcida, uma reflexão crítica embasada tanto em fundamentos teóricos quanto em experiências de vida. Eu queria dizer que foi um privilégio para mim acompanhar a quase todas, faltei uma, as apresentações e colocar a satisfação da CEP em ser parceira nesse curso. Agradecer muito ao Richard, você, Richard, me deixou com várias inquietudes, e é isso que é essa jornada intelectual e política que nós estamos realizando aqui. Então, muito obrigada por esse curso e pela oportunidade de estar participando nele. Obrigada, Jaqueline. Para nós é um orgulho, assim, é muito bom tê-la, né? Que é uma pessoa que construiu e vem construindo essa história como Richard, e também nos desafia e tem a coragem, a disponibilidade de estar aqui num curso com pessoas que estão começando, outras que estão no meio, a dividir o conhecimento e a experiência para que a gente siga com mais fortaleza. Muito obrigada, a gente que realmente agradece a você. E você, Leila, a Sépia e a toda a equipe que nos ajudou aqui. Wanda, você fala então, Wanda? Eu estou achando que o clima está meio de despedida, mas eu não estou muito afim de me despedir, não, viu? Bem, eu escrevi aí no chat, né, parabenizando o Richard, que nos ajuda, né, a entender o mundo e pensar um pouco fora da caixinha, né? Já agradeço também pelo CEDAPS, o convite de Miriam para a gente participar desse curso. Para nós é uma experiência muito importante, muito legal a gente ver essa energia de quantas pessoas pensando um mundo melhor, né? Então, para nós, eu acho que isso nos alimenta, isso nos fortalece, e eu acho que é a partir daí que a gente tem que se pegar, né? E pensar em caminhos melhores, em novas possibilidades, porque as coisas estão difíceis mesmo, né, para a gente. De qualquer forma, acho que tem muita energia, né, nesse curso, muita gente pensando coisas e pessoas que certamente serão multiplicadoras de ideias, de informações, de possibilidades. Eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, né, nesse momento, né, e em vários outros, mas principalmente nesse momento que a gente está aí nesse isolamento social, nesse isolamento físico, na verdade, né. Acho que esses planos de hoje também vão nos inspirar muito, né? E será, eu acho que, uma nova luta. E a gente espera muito que vocês possam contar com a gente para trocar ideia, para conversar, para discutir, para bater um papo, para tomar um café, né? Para trabalhar junto, para tudo, porque eu acho que é isso que move, né? Muito obrigada.
Obrigada, Wanda. É uma satisfação muito grande ter vocês. O tom, como eu disse, é de despedida só para umas férias, né? Esse é o último encontro do curso e certamente o início de outros encontros. Aí a minha querida parceira Neide lá. Neide, você quer dar algumas palavras? Olha, acho que eu acabo sendo repetitiva, concordo com Jaqueline, com Wanda, né? Eu acho que foi um processo assim cheio de energia, como só poderia ser assim com as coisas que Miriam, que Richard conduzem, né? Que nos instigam a pensar e a fazer ao mesmo tempo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é muito gostoso, né? Eu acho que está no nosso colo aqui, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Em relação a tudo que a gente ouviu, que a gente experimentou também, né? E aí só tenho a parabenizar, né? A Miriam, Richard, por toda essa energia que vocês compartilharam conosco, por trazer essas pessoas das instituições parceiras que também somam, né, com a sua energia, e por trazer esse montão de gente aqui que, né, como o Wanda bem lembrou, vão estar multiplicando, né, toda essa energia, essa responsabilidade, né, e essa, vamos dizer, essa alegria, né? Não é uma responsabilidade pesada, mas é uma responsabilidade compartilhada, acaba sendo uma responsabilidade boa e, quem sabe, mais suave também. Então, obrigada a todo mundo aí por ter propiciado esse pensar e fazer aí esses desafios todos que a gente tem pela frente. Obrigada, Neide. E eu vou pedir, então, acho que Ana Caroline, né? Que está com as perguntas, e eu acho que tem algumas colocações, nós temos um tempo razoável, né? Estamos com um tempo razoável, se alguém quiser fazer uma manifestação, enfim, com poucas palavras, com tempo, após responder as perguntas, as questões do chat, nós podemos abrir alguns minutos. Quando o Leandro já levantou a mão, eu anotei aqui, as meninas encaminham as questões, o Richard responde, depois passamos para o Leandro, para ele falar algumas palavras, e como eu expliquei no início, a nossa dinâmica após essa questão vai ser apresentar um material de apoio operacional, né? Então, quem está responsável pelo chat pode já apresentar as questões? Richard, você prefere em bloco, né? Eu prefiro, mas acho que não, eu não sei se eu consegui ver, só tinha algumas coisas, então acho que não... Então, foram só duas perguntas que lançaram no chat. A primeira foi da Andréia Gomes. Ela pergunta: professor, o senhor acredita que haja uma abertura para pensarmos em One Health, considerando a saúde animal e do meio ambiente com a interface com a saúde humana? Sobretudo por conta da emergência de doenças infecciosas que têm potencial pandêmico? Como nos organizamos para produzir este debate no Brasil e no mundo? Aí o senhor prefere que eu já fale a próxima também? Pode sim. Tá bom. A próxima foi da Isabela Reis, que pergunta: fazendo uma de advogado do diabo, como fica a autonomia das gestões nacionais e regionais frente à gestão global da saúde? É bom ter um piso mínimo de acesso à saúde e haver um fomento global para os países que não podem nem pensar em custear essas políticas. A minha pergunta vai no sentido de que, no futuro, com todos pensando saúde e a governança global, ela possa acabar por servir aos interesses dos donos do mundo. E agora acabou de chegar uma no chat aqui, da Estela Maris Lopes. Professor Richard, o termo governança pode ser utilizado também para dizer que um gestor tem governança, capacidade de resolução? Ou usamos o termo erroneamente, governança versus governabilidade? Essas foram as perguntas do chat. Ótimas perguntas. Eu não vou conseguir, até pela questão do tempo, não vou conseguir fazer uma longa
resposta que cada uma dessas perguntas, de certa forma, ia merecer. Eu acho que, na primeira questão de One Health e como repensar, eu acho que uma das grandes... um dos grandes desafios que temos indo para frente é mesmo de repensar de alguma forma mais complexo ecologicamente a construção do mundo pós-antropocene, quer dizer, tudo centrado nos seres humanos, e entendendo, do mesmo modo que temos que entender que o sistema global é de fato global e é um sistema, coisa que até agora a saúde global não conseguiu de fato encarar, acharam que a saúde global era só nos lugares pobres, e aí quando viu que de fato tudo está interligado, não sabia como lidar com isso. Tem que ver que a ecologia, os animais todos, também fazem parte do mesmo sistema planetário, e One Health, Planetary Health, acho que tem várias opções por aí sendo trabalhado por diversas pessoas, tentando pensar qual é a saída desse beco que parece que nós nos enfiamos. E eu acho que isso vai ser, para a próxima década, até se de repente vacinação dá certo e Covid é controlado rapidamente, a implicação é que vem mais Covids por aí, e temos que pensar como escapar às limitações da visão que nos deixou onde ficamos com Covid, porque novos desafios parecidos vão surgir. Aí, a segunda pergunta, tem toda a razão, que em diferentes momentos eu estaria fazendo um argumento um pouco diferente do que estou fazendo hoje em dia, sobre como é que você cria uma democracia maior dentro da comunidade de nações. Mas, pelo momento, eu estou fazendo o meu argumento assumindo uma representatividade de votos e não a realidade distorcida da desigualdade de poder financeiro, poder militar, que também faz parte desse sistema. Então, eu reconheço que tem grandes problemas, mas o problema principal no momento que enfrentamos é que não tratamos a comunidade de nações da maneira que foi concebido quando foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. E temos que, de alguma forma, achar uma maneira em que os países do Sul, os países mais pobres, podem ter os seus interesses representados, podem ter a sua voz escutada e podem participar, podem, de fato, sentar na mesa e não ser simplesmente o objeto de poderes outros que querem usar eles, dizer para eles o que fazer e reproduzir o sistema neoimperialista, neocolonial que nós ainda estamos vivendo, e que Covid demonstra isso todo dia, de uma maneira absolutamente nítida. Então, é um processo longo a tentar deconstruir uma política mais decente. Eu reconheço isso, não há nada fácil dentro desse processo, mas acho que fracassamos totalmente no projeto de saúde global. E esse é o meu primeiro argumento, como é que podemos reconhecer esse fracasso e começar a construir de novo, porque eu acho que temos que começar de novo, de fato. Aí, deixa-me ver a última... eu perdi agora. Você podia, Ana, podia... Claro, professor, posso repetir, sim. Então, a pergunta foi, professor, o termo governança pode ser utilizado também para dizer que um gestor tem governança, capacidade de resolução, ou usamos o termo erroneamente, governança versus governabilidade? Antigamente eu diria que eu achava que sim, mas eu confesso que nesses últimos tempos eu tenho me convencido um pouco que governança pode ser
contaminada demais pelos pressupostos não criticamente questionados das políticas neoliberais. Também reconheço que o neoliberalismo é uma categoria absolutamente frouxa, que é usada de uma maneira muito imprecisa. Ainda assim, eu acho que governança nos coloca com um problema, e eu estou cada vez menos acreditando que dá para recuperar a categoria de governança. Governabilidade também tem os seus problemas. Governar é o que nós gostaríamos de caminhar para, e temos que ver como fazer isso de uma maneira mais clara dentro das circunstâncias que nós estamos enfrentando hoje em dia. Agora, também tenho que assumir que a grande maioria das minhas implicâncias linguísticas com diferentes categorias, eu já perdi a batalha. Enfim, eu estou absolutamente contra a categoria, por exemplo, de homofobia. Eu não acho que estamos falando sobre homofobia, acho que estamos falando sobre políticas de ódio. Mas eu perdi a batalha. Homofobia é a categoria que está aí e não vai ser substituído por causa do que eu falo. Eu acho que governança é um pouco semelhante. Governança é a categoria que está aí. Não vamos substituir a categoria de governança por outra. Temos que tentar de ver como recuperar essa categoria e fazer ela funcionar de uma maneira melhor do que tem funcionado no passado. Enfim, é isso. Bom, Leandro, o nosso convidado. Leandro, você quer fazer uso da palavra, por favor? Eu quero. Obrigado, Miriam. Obrigado, Richard. Ouvindo a sua intervenção, Richard, eu senti falta de uma abordagem com a qual eu tenho trabalhado dentro da governança global da saúde, ou da saúde global, que é a securitização da saúde global. Né? Quando a gente trabalha, quando a gente está aqui discutindo a resposta ao Covid, né? Covid-19, a gente tem que pensar também que a arquitetura global trabalha no enfrentamento não só do Covid, mas de outras emergências sanitárias. Né? Isso é basicamente o foco da minha tese. Né? E a gente vê que justamente é aí onde existe uma pluralidade de organizações e de atores que, de alguma forma, capturaram digamos assim, a prioridade no tratamento, na ação com relação às emergências e deixaram de lado a Organização Mundial da Saúde, que seria o ator, digamos, prioritário de coordenação e liderança na resposta. Né? E esse é um movimento, tem toda uma linha de pensamento, né, que trata da securitização da saúde e que argumenta como se houvesse uma reorientação de uma prioridade, por exemplo, voltada para um inimigo claro dentro da Guerra Fria, por exemplo, né? Estados Unidos contra a União Soviética. Quando some a União Soviética, há um vácuo, né, de horizonte ali, e esse horizonte precisa ser preenchido com alguma coisa, e é a saúde que entra nesse espaço. Né? E acho que a inserção de grandes atores como Bill e Melinda Gates, né, com um potencial de fogo muito maior do que a Organização Mundial da Saúde, né, você tem uma completa dissolução da organização e uma prevalência de outros atores aí que comandam, né, de uma forma não necessariamente coordenada, né, uma resposta a uma crise como a que a gente está vivendo. E aí o desdobramento não está necessariamente só na saúde, mas, como você falou, em todos os outros aspectos. Né? Acho que a questão dos direitos humanos é a que traz, né, traz para a nossa
a nossa linha de frente, quais são os campos descobertos, né? O que é que a Covid mostra para a gente, né? Que é um problema estrutural. A gente não está falando só da saúde das pessoas, né? A gente está falando de condições de trabalho, de moradia, as migrações, né? Guerra, paz, e todo um outro arcabouço que vai para além da questão sanitária. Então, e que organizações estão envolvidas com isso, né? Então, tem um viés assim de segurança, né, que acho que aparentemente até pelo menos nos anos 90 estava um pouco mais escondido, digamos assim, e que agora, especialmente depois da aprovação do Regulamento Sanitário Internacional em 2005 e de todas as emergências que a gente teve até agora, está muito mais objetivo. Então, era um complemento para a sua discussão, que eu achei fantástico, porque é um tema com que eu trabalho há muito tempo e fiquei muito instigado pela sua apresentação. Muito obrigado. Tá ótimo. Posso responder? Meio? Sim, claro. Eu acho que essa é uma dimensão super importante e que falamos um pouco disso numa das aulas mais anteriores, bem no começo do curso. Eu acho que, de fato, eu tenho uma interpretação que grandes marcas da história geopolítica, que não tem nada a ver necessariamente, especificamente com saúde, mas acaba marcando o campo da saúde internacional e saúde global de uma maneira profunda. Então, por exemplo, o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, no final dos anos 80, em 89, abriu, por exemplo, um período, uma década, a década dos anos 90, das grandes conferências internacionais de Viena, Cairo, Beijing e assim por diante, um período quando era possível de pensar o bem-estar, incluindo saúde, da perspectiva de segurança não dominado pela guerra da corrida de armas, a Guerra Fria, construindo bombas atômicas, etc. E tal. Você podia começar a pensar sobre food security, segurança alimentar, podia começar a pensar em saúde como uma questão de segurança. E era uma década bastante inovador, portanto, e não é à toa que é a década em que mais surgiram o discurso de direitos humanos no campo, na sua articulação com saúde. O Centro de Harvard é criado, a revista Saúde e Direitos Humanos é criado, Jonathan Mann tem uma influência imensa, o movimento de AIDS coloca isso dentro da luta a favor de acesso a medicamentos até em países pobres e cria o maior movimento social a favor de uma questão de saúde, maior sucesso na história de todo esse coisa de saúde internacional que nós podemos falar. Infelizmente, em 11 de setembro de 2001, com o ataque em Nova York, esse momento maravilhoso de pensar de uma forma desmilitarizada sobre as questões que o mundo precisa enfrentar, foi, de certa forma, o tapete foi puxado embaixo. E um novo corrida de armas, ou um novo enfrentamento, uma nova militarização foi criado, que eu acho que teve um impacto muito, muito negativo para o nascente discurso de saúde global e a maneira que segurança seria pensado num novo mundo. E eu acho que isso contaminou muitos processos, contaminou e também teve um impacto que ainda precisa ser analisado adequadamente, mas em termos de puxar o dinheiro que parece que tinha sido liberado para coisas, bens públicos comuns, como saúde, de volta para enfim, guerras sem fim no Afeganistão, e Iraque, essas coisas todas. E, infelizmente, os Estados Unidos foi
sugado para dentro dessa máquina de uma maneira que acabou perdendo, e eu acho, muito das possibilidades que tinha sido anunciado nos anos 90, por exemplo, para novas maneiras de pensar sobre segurança e seguridade com relação à questão da saúde. Agora, eu não tenho isso muito profundamente elaborado, etc. e tal. Isso é só um estudo um pouco em curso com relação o livro que estou fazendo para tentar entender por que a resposta global frente à AIDS, que parecia caminhar na direção certa, depois já acabou perdendo o seu caminho a partir de meados dos anos 2000 e crescentemente na última década. Antes de Covid, esse foi o meu projeto, foi de entender por que a AIDS, que tinha tudo para dar certo em 2005, não deu. E o fim da AIDS é uma promessa vazio, mas de repente Covid chegou para tirar toda a atenção de AIDS e eu tenho que repensar todo esse projeto. Mas eu acho que os pontos que você está sinalizando têm que ser pensados sim, sem qualquer dúvida. E são uma importante parte dessa história que a gente tem que reconstruir e analisar para tentar entender como chegamos até aqui, né? Obrigada, Richard. Eu acho que a sua aula 1, né, traz, inclusive, referências sobre a securitização. Bom, eu vou pedir à nossa equipe, agora a gente vai apresentar rapidamente o material que a gente vai deixar disponível para vocês e, como disse, em seguida vamos para a nossa roda de conversa, fazer a avaliação depois do nosso intervalo. Então, quem está... a gente vai projetar um pequeno filme que nos traz o conceito-chave que nos une aqui, que me parece que é o valor que nos agrega. E aí a gente quer ouvir um pouco e refletir sobre isso antes de passar para o nosso operacional. Podemos iniciar? Entonces es curioso que en todos estos movimientos de los que hemos hablado y que yo he observado, hay la misma palabra, se repite, dignidad, en todos los lugares. Se lucha por la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Tiene muchos contenidos, pero la dignidad fundamentalmente es que lo que yo soy como persona me lo niegan. Entonces hay gente que la dignidad es, en una sociedad, alguna noticia, que alguien ahorcó a un gato, pobrecitos gatos, tan preciosos animales como son. Entonces sientes la emoción de que no puedes dejar que se ahorquen gatos y no pase nada. Entonces te movilizas, te entras en contacto con otros por internet, mira la imagen del gato ahorcado, esto no puede ser, vamos a hacer un movimiento de defensa de los animales, la sociedad que trata a los animales de esta manera no es digna de existir, y ahí se crea una emoción colectiva. Nadie te puede decir que esa persona sea más consciente o más de izquierda. No, está defendiendo a un gato. Pero es que defender a los gatos es un sentimiento muy noble, porque los pobres no los defiende nadie. Entonces, si los humanos somos capaces de defender por valores elementales de la vida, y por eso el movimiento ecologista es tan importante, tan fundamental, entonces ahí seremos capaces de empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos. El movimiento que acaba de empezar en Turquía es eso. Llevaban meses defendiendo el último parque que quedaba en el centro de Estambul. Unos cuantos árboles, un parque medio abandonado, pero para ellos es fundamental, porque es cortar definitivamente con la naturaleza que existía. Por eso yo creo que la idea de que por qué se moviliza la gente no es por las características individuales de que unos son conscientes y otros no, unos son preocupados y otros no. Es a quién le pasa algo que considera intolerable o no. Y eso es puramente al azar. Es decir, por tanto, no son las personas que están predispuestas a movilizarse o no, sino las situaciones en las que se encuentran, que hace que salga de nosotros
lo que es la defensa de la dignidad en lugar de la sumisión, porque todos somos lo mismo. Todos tenemos buenas intenciones, malas intenciones. Somos capaces de lo mejor, capaces de lo peor. Todo eso está en cada uno de nosotros. Y en función de qué nos movilizamos, depende de las circunstancias en que nos encontramos. Porque la idea de que hay las personas conscientes, líderes, yo la discuto, porque muchas veces quienes se movilizan para ser líder de un movimiento lo hacen por deseo de poder personal. Por eso son tan importantes los movimientos actuales, en que quien quiere ser líder mejor no se moviliza porque nadie le hace caso. Entonces no hay nada peor que un líder sin que la gente lo crea. Es casi ridículo, ¿no? Entonces, la división muy tradicional, de la izquierda tradicional, que era los líderes, las vanguardias, y luego las personas que son sumisas, y entonces hay que movilizarlos, hay que enseñarles, hay que lanzar la llamada y entonces las masas siguen. Pues no, las masas ahora se siguen a ellas mismas, organizadas por internet cuando les hace falta. Bem, feita essa reflexão, né, com o poderoso Manuel Castells, que nos traz uma perspectiva interessante, e a ideia, pode colocar a apresentação, Karina ou Carlos, e a ideia era a gente trazer o que nos une aqui. Exatamente o que nos une aqui é garantir o que somos e o que tem se negado e o que tem negado de não ser, né? Então, o que sou, me negam. E estamos aqui, então, para nos mobilizar. Pode apresentar, então, o primeiro slide. E, nesse sentido, da mobilização e dessas novas potencialidades, é que nós pensamos que o direcionamento desse curso deveria ser a ação. A ação, uma pequena causa, uma grande causa, um enforcamento do gato, unirmos em torno do gato ou de qualquer aspecto que nos estão negado, que é importante para nos sensibilizar e seguir adiante. Então, gente, a gente vai apresentar o nosso material. Podem abrir, então? Pode abrir? O primeiro slide. Não está andando. Quem está... Tá, e não está no modo apresentação. Eu acho que não está entrando no modo apresentação. Acho que agora vai entrar. Não, passou para o terceiro. Um anterior. Bom, nós olhamos aqui nessa colagem que eu fiz, e realmente a dignidade é o valor central que nos remete e que é trazido para a discussão dos direitos humanos. Próximo. Nós observamos, o primeiro exercício nesse curso foi um exercício, vamos assim dizer, para identificar nossas demandas em direitos humanos e quais as iniciativas, qual a motivação de vocês procurarem esse curso, o que vocês queriam, de fato, discutir. Obviamente, nós não conseguimos incluir, e o curso tem essa característica, né? Anualmente ele traz novos temas e outros ficam de fora, mas essa noção do que sou, o que nos une, o que nos mobiliza a ação no uso do aporte de direitos humanos é esse fio condutor. E vocês, ao trazerem essa versão do curso, trouxeram grupos, por exemplo, que anteriormente não tinham aparecido, e outros que aparecem sempre, como pessoas com deficiência e necessidades especiais, crianças, idosos, LGBTI+, comunidade pobre, favela, quilombo, população de rua, usuários do SUS,
participantes de pesquisa, universitários, presidiários, enfim. Variados grupos vocês trouxeram nesse exercício. Como os temas também, foram os mais variados, temas que se situam no setor saúde, saúde antirracista, saúde mental, acesso à informação, acesso à saúde, judicialização, precarização do SUS, saúde sexual, mas trouxeram também trabalho escravo, precarização, pobreza, rede socioassistencial, pesquisa em saúde, educação. Então, nós vimos que aquela pergunta que nós fizemos para vocês pensarem no seu cotidiano e o que no seu cotidiano demandaria o aporte dos direitos humanos para ser desenvolvida nesse curso, foi um pouco esse resumo que eu trouxe. Próximo. E aí, nós, mapeando as possibilidades de abordagem dessas questões trazidas, também a partir do exercício de vocês, nós vimos que são questões que vocês trouxeram pelo menos 3 possibilidades de abordagem que são já mapeadas, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Primeiro, muitas pessoas pensaram nas violações de direitos humanos que podem resultar em problemas de saúde. Então, vinha a questão da escravidão, da tortura, né? Da violência contra a mulher, das práticas tradicionalmente nocivas, ou seja, essa ideia de violação que eu vejo e que pode, né, utilizar o aporte dos direitos humanos. Numa outra dimensão, numa outra esfera, muitas pessoas pensaram numa redução da vulnerabilidade de problemas de saúde através dos direitos humanos. Então, muitos trabalhos trouxeram, não, temos que ampliar o direito à informação, o direito à educação, à alimentação, né, saneamento, água, para que essas pessoas tenham a redução da sua vulnerabilidade e, portanto, alcancem patamares mínimos, né, de dignidade. E um terceiro grupo, pensa na promoção ou mesmo na violação de direitos humanos através de um desenvolvimento da própria saúde, né? Então, por exemplo, o direito à participação, controle social, foi muito trazido, inclusive, como estratégia de avançar, né? Garantia de liberdade de movimento. E isso são, como a gente vê, são os principais links que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece como as relações em saúde e direitos humanos. E, portanto, eu poderia dizer que o exercício inicial de vocês é nota 10, todos sabem se colocar em alguma dimensão que é possível utilizar o aporte de direitos humanos, né? Próximo. Nesse sentido, nós preparamos esse material da mesma forma que podemos abordar e utilizar os direitos humanos de diferentes formas, reinventá-los, né? Como nós vimos, reconstruí-los, construí-los. Nós pensamos também numa forma de advocacy. Na segunda aula, inclusive, a Cristina Câmara, que foi uma das nossas convidadas palestrantes, colocou, né? Ela disse, não, esse texto que está referenciado tem uma advocacy com uma perspectiva do movimento feminista, outro tem uma advocacy, tem um lobby, ou seja, qual é a nossa proposta do curso? Foi exatamente construir uma advocacy em direitos humanos e saúde. Ou seja, ela tem como propósito, isso não é uma ideia absolutamente nova, vem anteriormente, né, a escola de Harvard, Jonathan Mann, grupos de São Paulo, José Ricardo Aires, Vera Paiva e muitos outros, Richard Park, a próprio movimento de AIDS trabalhou bastante este tipo de abordagem na advocacy.
Nós não estamos dizendo que um tipo de advocacy é melhor ou não. Como vocês viram na segunda aula, tem várias perspectivas de advocacy. Mas o que a gente quer provocar em vocês é construir essa advocacy a partir dessa relação intrínseca que a gente tem de direitos humanos. E aí a gente destaca 4 pontos. Essa advocacy tem como propósito tornar efetivo direitos ou ampliar seus conteúdos em prol do bem-estar da saúde. E lembramos tudo o que na aula, né, que Jaqueline e Leila nos contaram, e em outras também, do Roger Halpe, da Laura, como, a partir dessa matriz básica, desse ponto de partida, que são as convenções internacionais, os discursos, nós vamos ampliando e tentando transformar práticas sociais e promover mudanças políticas a partir desse referencial. Então, direitos sexuais e reprodutivos, direitos da população LGBTI, o CEDAPS nos trouxe a relevância e a emergência do direito das pessoas com necessidades especiais ou deficiências, e assim é essa construção, essa relação que a gente gostaria de captar de vocês. O segundo é que essa advocacy em direitos humanos e saúde, ela pretende utilizar mecanismos e instrumentos políticos e jurídicos dos direitos humanos para a responsabilização dos governos e de diferentes atores sociais. Nós achamos que é um rico sistema e que há ainda muitas possibilidades deles serem explorados pelos principais sujeitos de direitos do sistema de direitos humanos, que são as pessoas. O terceiro ponto é sempre a advocacy nos traz a questão da estratégia. Então, é explorar as oportunidades políticas, as possibilidades do sistema de justiça, da saúde, as mudanças, a adequação das políticas, responsabilização dos atores envolvidos. Na roda de conversa que trabalhamos alguns casos internacionais que foram decididos, vimos essa advocacy muito focada nessa responsabilização, que nos traz uma potência, pode não nos trazer soluções imediatas, mas nos traz potência no sentido de preservar essas referências dos direitos humanos como referência ética e política. E o quarto ponto que a advocacy em direitos humanos e saúde propõe é que a garantia da participação genuína e do protagonismo das comunidades e grupos afetados. Então, não são grandes lideranças, podem ser pequenos produtores e reprodutores de conhecimento. É claro que a advocacy em direitos humanos deve fazer sempre o que nós fizemos ao longo do curso, e eu acho que nessa última aula, Richard mostra brilhantemente como a gente vai mapear e observar sinergias e conflitos entre direitos humanos e a saúde pública, ou a saúde global, se ela existe, né? Então, nesse momento que a gente mapeia, esse aspecto não está em sintonia com o que nós esperamos, é especialmente importante quando vocês forem pensar num plano de advocacy. E muito também que a advocacy em direitos humanos e saúde deve possibilitar a reflexão crítica sobre 3 aspectos. Os direitos dos sujeitos, que nós falamos que são aqueles conteúdos das convenções que nós fomos apresentando, né? E vimos que nós temos conteúdos diversos dessas convenções, então são os direitos dos sujeitos, temos os sujeitos dos direitos, né? Convenção da Mulher, dos deficientes, mas que a gente tem um déficit de sujeitos de direito, que é exatamente essa titularidade desses sujeitos, essa efetividade desses sujeitos. E como bem chamou a atenção de forma bastante
acentuada, vamos assim dizer, e adensada na aula de Richard Veriano, observar esses processos políticos e sociais que vulnerabilizam grupos e pessoas, bem como as relações de poder e dominação, estigma, que impedem a vivência dos direitos pelos sujeitos, é fundamental para que a gente faça um bom plano de advocacy. E acho que a história que vocês montaram, né, coordenada por Neide, Isabela e César, mostra como essa construção delicada de direitos sujeitos e transformação e das potencialidades dos sujeitos de direito enquanto agentes é importante. Próximo. Então, gente, uma ação de advocacy, essa mensagem que a gente quer passar, só acontece quando alguém faz com que aconteça. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer acontecer? Eu passo a fala, então, acho que Priscila. Isso. Boa tarde, gente. Então, como a professora Miriam disse, uma ação de advocacy, ela só acontece quando alguém faz que ela aconteça. E para que a gente faça com que ela aconteça, nós precisamos ter um arcabouço, né, um delineamento que estruture essas ações. Esse arcabouço ele é composto por 4 pilares, né? Produção de conhecimento, comunicação, mobilizações e incidência política. Pode passar, Karina, por favor? Quando a gente fala sobre produção de conhecimento, a gente quer destacar que é importante ter dados científicos associados ao tema. Além disso, é preciso conhecer os documentos e acordos internacionais que se relacionam com a ação de advocacy que nós pretendemos realizar. Então, por exemplo, a Cristina Câmara trouxe para nós no curso aqui no segundo encontro, produções importantíssimas sobre o mapeamento político. E essas produções elas são fundamentais para desenvolver planos relacionados a determinadas doenças, como diabetes ou CA de mama, por exemplo. Outro exemplo que eu trago aqui para vocês é o da nossa discussão sobre o Documento Internacional de Siracusa, né? Que é um instrumento potente que pode ajudar a gente a elaborar planos e ações locais em situações de epidemia, onde as medidas restritivas de direitos humanos individuais são necessárias para a garantia de direitos coletivos. Por isso, é uma ferramenta fundamental para construir um plano de advocacy que esteja relacionado à Covid, por exemplo. Então, a produção de conhecimento é uma etapa essencial, não só para você convencer a população, mas também para você debater argumentos contrários que venham a surgir. Próximo, por favor, Karina. Pode passar mais um, por favor, que eu vou falar da comunicação primeiro? Obrigada. Então, e aí a gente precisa também fazer um plano de comunicação, né, que tem por objetivo comunicar a causa à maior parcela possível da população e conscientizá-la sobre a sua importância. Isso gera engajamento e mobilização. E a gente espera que a geração dessa conscientização e engajamento da população tenha impacto nos atores políticos, já que são eles que devem tomar as decisões em última instância. E aí a gente também precisa de um plano de mobilização, né? A gente precisa mapear atores que tenham interesses semelhantes aos nossos, dialogar com possíveis parceiros, né? É importante lembrar que um plano de advocacy ele não é um plano individual, nós não podemos realizá-lo sozinhos, né? Então, nós precisamos de parceiros, precisamos mapear atores da sociedade, ver quem pensa como nós, como a gente faz para estabelecer parcerias. Esse curso aqui, por exemplo, ele também não deixou de ser uma ação de advocacy, né? É um curso voltado para determinados grupos, né? Profissionais da saúde, da justiça, de organizações não governamentais, universitários, né? Nós também pensamos em parceiros estratégicos na sociedade civil para estarem junto de nós aqui. A CEP, o CEDAPES, a BIA, por exemplo. Esses nossos parceiros, eles trabalham com planos de advocacy, eles fazem advocacy e têm como causas específicas questões que estão relacionadas com direitos humanos e saúde, que é o que o curso se propõe a discutir, né? Então, essa etapa, ela potencializa a causa que está em pauta. Pode passar. Ah, não, desculpa. Pode passar, isso. E, por fim, nós temos a incidência política, né? Que nós precisamos pensar nela, né? Após ter esses outros 3 pilares que nós acabamos de falar,
que vão nos ajudar a preparar o terreno para atuação junto ao poder público. Nós tivemos, por exemplo, aqui no curso, a presença da Defensoria Pública, né? Que ela pode, por exemplo, ser uma parceira num plano de advocacy em prol de determinadas populações. É basicamente isso, falando sobre o arcabouço. Agora eu vou passar para o Renato. O Renato vai falar um pouco para nós como a advocacy deve ser compreendida. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, para se pensar num plano de advocacy, a gente tem que ter em mente que ela deve ser dialética, crítica e estratégica, né? Essa é a maneira que ela tem que ser elaborada. É preciso compreender as relações de poder, de dominação, para saber quais os possíveis parceiros, oponentes, e quem a gente precisa cobrar respostas. Lembrando um pouco, fica como recomendação recordar da aula do professor Richard sobre estigma e discriminação, onde ele fala muito bem sobre o processo político e social, né, que são fontes de violação de direitos humanos. É preciso a gente pensar também, identificar esses grupos, né, com quem a gente precisa falar, quem está precisando ser ouvido, né, quem precisa de poder, considerar as questões culturais, o contexto e conjuntura política, aonde o poder onde a gente precisa estar pondo em prática o plano de ação, né, quais os tipos de relações e parcerias, quais as instituições, né, com quem a gente pode contar e quem também são os nossos oponentes. Um exemplo é um plano de advocacy contra o tabagismo. A gente sabe que a indústria fumageira ela vai ter um oponente dessa questão, dessa causa, né? E como parceiro, em prática, nós podemos ver que, às vezes, a organização que toca ações como essa, como a ACT, ela tem como parceria instituições religiosas, passeatas que eles fazem, né? Então, eles estão presentes como, por exemplo, na Marcha para Jesus, eles estão lá distribuindo material contra o tabagismo, né? E a gente precisa também pensar quais as abordagens que a gente vai utilizar, como é que a gente vai atingir esse público de uma forma, né? Inclusive o público que precisa ouvir a questão, né, da advocacy, mas também quem tem esse poder de ação. Pode passar, por favor. E a partir desse pensamento, a gente tem algumas etapas para colocar a advocacy em ação, né? O primeiro é o levantamento da questão, né? Fazer um levantamento das possíveis questões, como deve ser tratada, quais os meios... Pode passar, por favor. Quais os meios que ela precisa ser tratada, né? Visualizar as possíveis mudanças que a gente precisa alcançar e selecionar dentro dessa causa ou causo um ponto a ser priorizado. Próximo é a pesquisa da análise, né? É descobrir o máximo sobre esse ponto que a gente vai estar trabalhando. Identificar o que precisa de recurso humano, de voluntário, material, espaço, né? Assegurar as questões, que essas questões sejam compreendidas por todos que estão envolvidos. O terceiro ponto é o planejamento, e esse planejamento ele deve ser feito de forma ampla, né? Estratégica, pensando num objetivo, com um objetivo final, pensando já também nas estratégias de comunicação e como melhorar a adesão e o monitoramento desse momento. Então, esse planejamento ele tem que ter um olhar bem ampliado e saber principalmente aonde a gente quer chegar com o que a gente está elaborando. E o quarto é a ação, né? Como já foi dito anteriormente, que é ir para campo de batalha, né? Então, elaborar comunicado e jogar na rede, tentar atingir o seu público-alvo, propor soluções, obter feedback, que isso é muito importante também, executar os métodos vários métodos e atividades para abordar dentro do prazo estabelecido, trabalhar com seus parceiros identificados e articular com o maior número de entidades e grupos possíveis. E o quinto é a avaliação, né? Como a gente planejou, a gente precisa saber aonde a gente conseguiu chegar, o que se conseguiu atingir a partir do que foi planejado. Então, ao concluir essa iniciativa, é coletar, analisar informações,
os efeitos, qual foi o verdadeiro, a verdadeira possibilidade de modificação real, né, que essa ação propôs. E, pode passar, e a questão do monitoramento e análise constante, né? Isso é uma etapa, é um momento que ele tem que ser contínuo, né? E em cada ponto desse sendo revisto, né? O monitoramento, porque tudo se atualiza, né? Informações novas vêm o tempo inteiro em todas as causas, então a gente tem que estar monitorando, além do que a gente planejou, tudo que a gente conseguiu impactar. Agora eu vou passar para a minha amiga Isabela. Boa tarde, pessoal. Bom, já entendendo qual é a abordagem do Advocacy que o curso está levantando aqui junto com vocês, quais são os componentes estruturantes, quais são as etapas, como bem explicado pelo Renato agora, a gente pode desenvolver o plano de Advocacy com diferentes focos. A gente pode enfocar ele no controle social, ou então na assessoria jurídica, em protestos de rua, na mídia, ou então na mobilização social. Pode passar, por favor. Quando a gente fala do controle social, a gente pode enfocar, né, o plano de Advocacy, as suas ações, a sua prática, para vigiar e monitorar a gestão de políticas, como, por exemplo, elaborar atividades de participação políticas diretas na elaboração dessas próprias políticas, legislações, projetos. Como a gente pode fazer isso? A gente pode participar de conselhos de saúde, participar das conferências nacionais de saúde. Pode passar, por favor. No que se relaciona a foco na prática do Advocacy na assessoria jurídica, a gente vai estar ali se preocupando com a promoção e defesa dos direitos. E a gente vai trazer um enfoque, um recorte para a justiça social. E aí a gente tem exemplos de ações judiciais, informações e orientações sobre direitos, capacitação de operadores do direito, entre outros. Nesse caso, a gente pode trazer o exemplo do trabalho junto com a defensoria, que Renato lembrou, Priscila também, e a própria professora Miriam. Com relação aos protestos na rua, o plano de Advocacy, ele pode ser direcionado à organização de manifestações públicas, como, por exemplo, denúncias, informações, e trazer visibilidade para as questões que você está trabalhando dentro do seu tema, que você levantou ali durante as etapas. E aí a gente tem um exemplo do ano de 2013, da manifestação que ficou muito conhecida como Não é Só por 20 Centavos, né, que também ficou conhecida como a Revolta do Vinagre. Ali você houve uma grande mobilização em prol de uma questão comum aos interessados. A gente também pode trazer o enfoque da prática do Advocacy para a mídia, onde a gente vai gerar notícias e informações para alcançar um grande número de pessoas, e aí esse foco, ele vai utilizar de meios de comunicação, seja jornalismo científico, a imprensa alternativa, para fomentar o debate sobre o tema de interesse, a questão que você está trabalhando no seu plano de Advocacy. E a gente tem como exemplo campanhas, entrevistas, debates em jornais, TV, rádio, YouTube, e isso a gente tem visto cada vez mais, né, nos dias atuais, e acho que nos planos de Advocacy, de repente, isso pode surgir. Nos planos de Advocacy dos alunos, né? E tem a mobilização social também como uma prática do Advocacy, onde a gente reúne pessoas que lutam, que vão lutar, que vão estar enganjadas contra o mesmo problema. E aí a gente tem a visibilidade da questão social muito enfatizada. E aí a gente lembra novamente da aula da doutora Cristina Câmara, que ela traz exemplo do lobbying, alianças na defesa dos seus interesses, enfim. Bom, isso são as etapas, são as abordagens que a gente tem, e agora eu passo para a Gorete, que vai apresentar os pontos que vocês vão desenvolver, né, estão desenvolvendo no plano de Advocacy. Então, boa tarde, gente. Então, foi criado um roteiro, né, para fazer a construção desse plano de Advocacy, a partir de todo esse aporte que construímos no curso, né. Então, assim, o primeiro deles é descrever a questão de direitos humanos e saúde a ser tratada no seu plano de Advocacy. É importante ter esse entrelaçamento de direitos humanos e saúde, né, quando você for construir o seu projeto. E lembrando também que esse passo a passo, as dúvidas de vocês serão tiradas na roda de conversa, tá? Então, eventualmente, nós tiraremos essas dúvidas nessa construção, né, nesse alicerce que nós vamos dar, que foi dado para vocês durante todo o curso. Então, o passo 2, né, é pesquisar a questão de direitos humanos e saúde descrita por vocês e explorar as soluções. Por exemplo, busque evidências científicas, como estatísticas sobre violações, dados epidemiológicos, pesquisas, artigos científicos e outros.
É importante fazer esse levantamento, né? Verificar o que o caminho está dando na trilha que vocês vão fazer nessa construção. E especifique os grupos, os segmentos da população atingidos. Por exemplo, mulheres em geral ou apenas algumas? Crianças, adultos, algum tipo de adulto específico, deficientes, aí vocês têm que especificar o grupo que você pretende atingir. Identificar os atores envolvidos, como, por exemplo, as instituições, governos, organizações, grupos privados ou públicos, e os direitos e políticas implicadas, né? E é importante, como já foi dito até pela Priscila, fazer esse mapeamento político para subsidiar a elaboração desse plano. É um bom exemplo. Para isso, vocês podem ir lá no material da aula 2, tentar levantar os dados para fazer esse levantamento, esse mapeamento, né? E é importante também apontar soluções propostas, tipo iniciativas e experiências de outros grupos. Pode ser que seu grupo, né, esse grupo específico seu, seja inédito, mas é importante você verificar se tem algumas soluções, se forem outras iniciativas que possam nortear o trabalho de vocês. E o passo 3 é identificar as fragilidades e as potencialidades do público que você deseja envolver e alcançar com suas ações. E defina como conquistará esse público e o envolverá no plano proposto. É importante você identificar as fragilidades e as potencialidades do público que você pretende atingir, porque a partir disso, a construção do seu advocacy, ela fica mais sedimentada, mais robusta, e pode te dar um resultado mais positivo. Inclusive, na construção toda do passo a passo do seu advocacy. Pode passar? Passo 4. Definir o objetivo e os focos escolhidos para a prática de advocacy. Pode ser um foco, pode ser um objetivo, mas você tem que definir. É importante que você defina qual vai ser a prática de advocacy que você pretende construir. Passo 5. Aponte os atores e ou instituições que buscará construir alianças e quais serão os alvos das ações de advocacy. Esse também é extremamente importante você identificar quais são esses atores e as instituições que você buscará construir alianças, porque o advocacy é uma linha contínua, você não faz sozinho, você tem que criar essas alianças para você atingir seu objetivo. Passo 6, defina as etapas de implementação do seu plano e um prazo para realizar cada uma delas, apontando os recursos que serão necessários. É importante, além de você definir como vai ser o seu plano, as etapas de como você vai implementar cada uma dessas ações. Porque não adianta eu criar um arcabouço de um advocacy ou de uma estrutura de uma advocacy sem dar um prazo mínimo, um prazo razoável para cada etapa. E o item 7, aponte como avaliará suas ações. Quer dizer, na estrutura, na criação do seu trabalho, é importante você apontar como vai ser avaliada essas ações. E agora, na sequência, a gente vai passar para a professora Miri, que vai falar um pouquinho sobre a atividade final. Não, gente, obrigada a todos por apresentar. É um material simples, mas que eu acho que pode ajudá-los a fazer essa etapa final. E importante para todos nós, que vocês saiam daqui com um produto de ação. Direitos humanos sem ação realmente é inexistente, é algo que não flui. Já tem perguntas aqui, nós já colocamos, vocês podem realizar em grupo de até 5 participantes, tá? E outras questões mais operacionais e mais detalhadas podemos falar na roda de conversa. E, por fim, pode passar o próximo, eu queria agradecer com essa fotinho, essa arte um pouco artesanal, doméstica, né? A participação de toda a equipe, nos deu muita alegria ter alunos de vários cursos da UFRJ, agradecer o Richard essa parceria, agradecer a alunos com Carlos, a Ana Caroline, que hoje está aqui também nos guiando, a Tainara, a Karina, Marcos, Caroline, Larissa, Isabela, Juliana, Pedro Henrique, né? Juliana vem da odontologia, Larissa vem da enfermagem, Isabela da psicologia, os demais da saúde coletiva. Queríamos agradecer a dedicação dos 4 coordenadores de rodas de conversa
que foram desafiados a enfrentar mais 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até as 8 da noite, e controlar os seus grupos, mas eu acho que, de fato, foi um trabalho muito importante para nós, para concluirmos de forma satisfatória o curso, e com eles também, eu acho que eu agradeço a Isabela, a Gorete, a Priscila, o Renato, essa disponibilidade, e a todos que prepararam atividades para nós, César e Neide, que também são do grupo, são do LIDES, e que nos coordenaram atividades, os palestrantes, o Roger, Laura, Cristina, né? A Kátia e Wanda, eu não tinha foto dos demais, do CEDAPES, que também nos proporcionaram essas atividades e rodas, a Sépia, Leila Linhares e Jaqueline, o grupo da Bia, que eu consegui uma foto quase mais compacta de todos, Veriano, Wagner, Juan, Jean, Richard, nessa dupla militância na universidade aqui, as pessoas da Defensoria que tiveram aqui coordenando e se apresentando, né? A Thaisa, a Dani, o Fábio, a Flávia, que coordenam segmentos e instâncias importantes na Defensoria para as parcerias, e não puderam estar presentes hoje, mas se colocaram disponíveis seus telefones, e-mails e contato para plano de advocacy de vocês, inclusive contato com outros estados brasileiros, onde a Defensoria Pública atua em todos os estados. Então, gente, é só o nosso muito obrigado, o último slide, e até a próxima edição, tá bom? Então, vamos fazer os nossos 10 minutinhos pode tirar a apresentação, vamos fazer os nossos 10 minutinhos de conversa, e como disse a Wanda, o tom não é de despedida, vamos ver o que a gente vai pensar para a próxima edição do curso, tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez, e vamos para o nosso intervalo. E quem puder botar no chat aqui, que funciona bem, os links das salas. E nesse dia, hoje, eu vou pedir especialmente, se as salas não se importarem, né, os participantes, como é uma avaliação, a gente não vai circular isso, mas seria talvez importante a gente gravar, né, para a gente depois fazer um resgate e as observações. Nós vamos ter uma avaliação formal, até porque o SIGA na UFRJ exige de nós vamos ter um formulário que vocês vão tá lá no Classroom, que vocês vão precisar preencher, né? Eu peço que preencham, porque isso a Pró-Reitoria de Extensão gosta de ter esse registro, né, para o nosso relatório, mas essa nossa roda de conversa daqui a 10 minutos vai ser para a gente explorar outros caminhos e outras questões. Eu entendo quem não possa ficar, né, na roda, a Wanda, obrigada, Wanda, eu já vi que você não vai poder ficar, já colocaram aqui no chat, mas, como eu disse, é o fim do curso, mas o início de muitas outras iniciativas. Então, em breve, a gente vai estar comunicando outras iniciativas do nosso laboratório para manter a nossa conversa, tá bom? E vamos, então, ao nosso lanchinho de final da tarde, que, infelizmente, não poderá ser conjunto, né? Como a gente sempre gosta de fazer, nas nossas comidinhas ao final. Gente, bye, bye. Até daqui a pouco.